mais uma aula e hoje nós vamos entrar numa nova matéria. Nós estávamos falando do homem da pré-história, que ele era nômade, ele não se fixava num lugar só, ele estava sempre, com os seus recursos, porque ele era um caçador, quando sua caça, quando aquele espaço ele já era todo explorado, então eles tinham que partir para um outro lugar. Aqui não, aqui nós vamos falar a respeito de uma civilização que estava entre dois rios, o Eufrates e o rio Tigre. Por isso o nome Mesopotâmia, que em grego significa terra entre rios. E se tem água, tem vida, Então o homem, ele começa a elevar o seu nível, porque se ele está no meio de dois rios, esses rios eles se elevam e também eles baixam o nível das suas águas e propicia para o homem o quê? Riqueza, fartura, alimento, a criação de gado, de animais, e assim eles começam a adquirir não só sustento para si, mas também para poder servir a outras pessoas. E falando sobre história, é onde começa então a escrita. O homem sumério, ele inventou, a escrita, e ele utilizava uma tabuinha e uma cunha, que era um objeto em formato de quadradinho na ponta, feito um estiletezinho assim, que ele ia encravando e tinha os seus símbolos. Por isso o nome da escrita se chama cuneiforme, porque era em formato de cunha. Vamos dizer que assim surgiram os primeiros tapetes em placas de argila. Isso é magnífico, isso é sensacional, porque a partir daí o homem saiu da fase da oralidade e entrou na fase da escrita. E então surgiram esses registros, essas placas, e o homem começou a evoluir. Deixou de pintar e contar a sua história com os pigmentos e passou a incrustar, a entalhar a sua história nas paredes, nas pedras. E a arte na Mesopotâmia, ela servia principalmente para a política, Porque nessa época era uma época de homens que gostavam de guerrear, gostavam de ir à luta, e os desenhos eram feitos com os feitos, as coisas que eram realizadas por esses guerreiros. E eles eram uma religião politeísta, que eles acreditavam nos rituais, e um dos rituais era esse. Se eles, como lembra lá no caso da pré-história, eles acreditavam que como guerreiros, se fosse feito, esculpido, eles como sendo aqueles que estão ganhando uma batalha, que estão à frente à luta da batalha, eles iriam ser bem-sucedidos. Exatamente. E hoje, essa região da Mesopotâmia, no Oriente Médio, é onde fica o Iraque e a Turquia. Eles criaram, eles faziam os tijolos de argila, e suas construções eram em formato triangular, e tem os zigurates, que eram esses prédios enormes que eles construíam em formato triangular. E conta a história que um dos zigurates foi a Torre de Babel, que está como registro lá no livro A Bíblia. Eles também eram astrólogos, Eles eram homens que faziam essas pesquisas, eles criaram um relógio solar, eles gostavam também de música e tinham seus artefatos e tinham também as suas esculturas e seus adornos.
E na próxima aula nós vamos dar continuidade, entrando também para falar sobre outra civilização, que é o povo egípcio, tá? Para que esse vídeo não fique tão longo, nós vamos concluir aqui falando sobre essa questão da escrita, que é uma escrita cuneiforme, que era escrita em tabuinhas, né? E o objeto que era utilizado era em forma de cunha, com os símbolos, né? Tipo assim, se eu quero falar a palavra mão, a palavra mão ela tem um significado, né? Então não é tipo a gente vai escrever mão, né? A mão ela tem um significado como uma ação, como alguma coisa. E foi muito bom, porque nós estamos agora falando da história, beleza? Então, boa aula para vocês. Vou colocar no vídeo aqui os jardins suspensos da Babilônia, né? O período de Nabucodonosor. Vou colocar para vocês aqui as tabuinhas, os tablets de argila, para que vocês possam ver. E o mapa com os dois rios, né? Tigre e Eufrates, uma região onde havia um trânsito de povos por causa da riqueza que os rios traziam para aquela população, para aquela civilização. Beijos no coração e até a próxima aula. Tchau!